Em 2011, Stephen Hawking levantou outra questão. O conceituado cosmólogo ganhou as manchetes ao dizer que devemos estar preparados para um possível ataque alienígena. Ele disse que, se algum dia viermos a encontrar outra civilização, será mais avançada que a nossa e, portanto, um perigo mortal para nossa existência. Basta lembrar o que aconteceu com os astecas na chegada do sanguinário Hernan Cortes e Zoi Sequito de Conquistadores para imaginar o que nós. Aconteceria num malfadado encontro desses, armados com uma tecnologia que os astecas, da Idade do Bronze, nunca tinham visto, como espadas de ferro. Pólvora e cavalos. Aquele pequeno bando de degoladores esmagou a antiga civilização asteca em questão de meses, em 1521. Tudo isso traz outras questões. Como será a consciência alienígena? Como? Seus processos de pensamento e metas diferem dos nossos? O que eles querem? Primeiro contato neste século. Não se trata de uma questão acadêmica. Em vista dos notáveis avanços na astrofísica, é bem possível que realmente consigamos fazer contato com uma inteligência alienígena nas próximas décadas. Nossa reação a tal contato pode determinar um dos eventos mais cruciais da história da humanidade. Vários avanços têm tornado esse dia possível. Primeiro, em 2011, o satélite Kepler, pela primeira vez na história, deu aos cientistas um censo da Via Láctea. Após analisar a luz de milhares de estrelas, o Kepler indicou que uma em cada 200 estrelas poderia abrigar um planeta semelhante à Terra, numa zona habitável. Pela primeira vez, podemos calcular quantas estrelas semelhantes à da Terra podem existir na Via Láctea, cerca de 1 bilhão. Quando olhamos para as estrelas no céu, temos razão em presumir que alguém lá está olhando para nós. Até o momento, mais de 1000 exoplanetas foram analisados minuciosamente. Por telescópios situados na Terra, os astrônomos descobrem uma média de 2 exoplanetas por semana. Infelizmente, quase todos são do tamanho de Júpiter, provavelmente desprovidos de criaturas parecidas com as nossas, mas há alguns planetas rochosos só algumas vezes maiores que a Terra, as superterras. O satélite Kepler já identificou cerca de 2.500 possíveis exoplanetas, alguns deles muito parecidos com a Terra. Tais planetas estão a uma distância da estrela-mãe, propícia à existência de oceanos líquidos. E a água líquida é o solvente universal, que dissolve a maioria das substâncias químicas orgânicas, como o DNA e as proteínas. Em 2013, cientistas da NASA anunciaram a descoberta mais espetacular com o Kepler, 2 exoplanetas quase gêmeos da Terra. Estão a 1.200 anos-luz daqui, na constelação de Lira. São apenas 60% e 40% maiores que a Terra e, o mais importante, ambos estão na zona habitável da estrela-mãe, indicando a possibilidade de terem oceanos líquidos. Entre todos os planetas analisados até agora, esses estão mais perto de espelhar a Terra. Além disso, o telescópio espacial Hubble nos deu uma estimativa do número de galáxias no universo visível, 100 bilhões. Desse modo, podemos calcular que o número de planetas semelhantes à Terra no universo visível é de 1 bilhão vezes 100 bilhões, ou seja, há 100 quintilhões de planetas parecidos com a Terra. É realmente um número astronômico. Portanto, as chances de existir vida no universo são astronômicas, principalmente quando se considera que ele tem 13,8 bilhões de anos de idade, tempo suficiente para ascensão e queda de muitos Impérios inteligentes. Na verdade, o milagre seria se não existissem outras civilizações avançadas. Projeto SETI e civilizações alienígenas. A tecnologia de radiotelescópio está ficando mais sofisticada. Até o momento, apenas cerca de 1000 estrelas foram analisadas detalhadamente na busca de sinais de vida inteligente, mas na próxima década esse número deve aumentar 1 milhão de vezes. A procura de civilizações alienígenas por esse meio data de 1960, quando o astrônomo Frank Drake deu início ao Project Ozma, numa referência à Rainha de Oz, com um radiotelescópio de 25 metros em Green Bank, na Virgínia Ocidental. Isso marcou o nascimento do projeto SETI, Certi for Extraterrestrial. Inteligência. Infelizmente, não foram captados sinais de alienígenas, mas em 1971 a NASA propôs o projeto Cyclops,
que teria 1.500 radiotelescópios, a um custo de 10 bilhões de dólares. Como era de esperar, não deu em nada. O Congresso não achou a menor graça. Conseguiram verba para um projeto, bem mais modesto, de enviar uma mensagem cuidadosamente codificada para alienígenas no espaço sideral, em 1971. A mensagem codificada, contendo 1.679 bits de informação, foi transmitida através do gigantesco radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico, direcionada ao grande aglomerado globular M13, a cerca de 25.100 anos-luz de distância. Foi o primeiro cartão de visita cósmico da Terra, contendo informações relevantes sobre a raça humana. Até hoje não teve resposta. Talvez os alienígenas não tenham ficado impressionados conosco, ou, quem sabe, a velocidade da luz atrapalhou. Dada a grande distância, a data mais próxima para receber uma resposta é daqui a 52.174 anos. Desde então, alguns cientistas manifestam receio de anunciar nossa existência a alienígenas, pelo menos até sabermos suas intenções para conosco. E discordam dos proponentes do projeto METI, Messaggio Extraterrestrial Intelligence, que promovem ativamente o envio de sinais a civilizações alienígenas. A justificativa do projeto METI é que, se a Terra já manda grandes quantidades de sinais de rádio e TV para o espaço sideral, algumas mensagens mas não farão muita diferença. Mas os críticos do METI acham que não devemos aumentar as chances de sermos descobertos por alienígenas potencialmente. Hostes. Em 1995, astrônomos recorreram à iniciativa privada para instalar um instituto SETI em Mountain View, na Califórnia, a fim de centralizar as pesquisas e dar início ao projeto Fênix, que estuda 1.000 estrelas próximas semelhantes ao Sol, na faixa de rádio entre 1.200 e 3.000 MHz. O equipamento é tão sensível que pode captar emissões do sistema de radar de um aeroporto a 200 anos luz de distância. Desde a sua fundação, o Instituto SETI já fez varreduras em mais de 1.000 estrelas, a um custo de 5 milhões de dólares por ano, mas ainda não teve sucesso. Uma abordagem mais recente é o projeto SETI@Home, lançado em 1999 por astrônomos da Universidade da Califórnia em Berkeley, que conta com um exército informal de milhões de amadores, proprietários de microcomputadores. Qualquer um pode entrar nessa caçada histórica. À noite, enquanto o voluntário dorme, o protetor de tela do computador processa alguns dados que fluem pelo radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico. Até o momento, o projeto tem 5,2 milhões de usuários, em 234 países. Talvez esses amadores sonhem em ser os primeiros humanos a fazer contato com extraterrestres. O nome do felizardo entraria para a história como o de Colombo. O SETI@Home cresceu tão rapidamente que hoje é o maior empreendimento computacional desse tipo. Quando entrevistei o Dr. Dan Wertheimer, diretor do SETI@Home, perguntei como ele conseguia distinguir entre mensagens falsas e reais. Sua resposta me surpreendeu. Ele disse que às vezes plantam deliberadamente nos dados do radiotelescópio sinais falsos de uma civilização inteligente fictícia. Se ninguém capta essas mensagens falsas, eles sabem que há algo de errado com o sistema. Aprendam a lição. Se a tela do seu computador anunciar que decifrou uma mensagem de uma civilização extraterrestre, não telefone imediatamente para a polícia nem para o presidente da República, porque pode ser uma mensagem falsa. Caçadores de alienígenas. Um colega meu dedicado a encontrar vida inteligente no espaço é o Dr. Seth Shostak, diretor do Instituto SETI, sendo ele PhD em Física pelo California Institute of Technology. Achei que fosse se tornar um ilustre professor de física, dando aulas para doutorandos ávidos de saber, mas não. Ele se dedica a funções muito diferentes, pede a pessoas ricas doações para o Instituto SETI, passa horas à espera de sinais de extraterrestres, e tem um programa de rádio. Certa vez, perguntei a ele sobre o fator risadinha. Nossos colegas cientistas dão uma risadinha quando ele conta que fica à escuta de vozes do espaço sideral? Não. Mas, ele afirma, com todas as novas descobertas da astronomia, a maré virou. Na verdade, ele não se intimida e diz, tranquilamente, que fará contato com
uma civilização alienígena num futuro muito próximo, e declarou publicamente que o Allen Telescope Array de 350 antenas que está sendo construído agora vai cruzar com o sinal até o ano 2025. Não é um pouco arriscado? Perguntei. Como ele tem tanta certeza? Um ponto a seu favor é a explosão do número de radiotelescópios nos últimos anos. Embora o governo dos Estados Unidos não dê apoio financeiro ao projeto, o Instituto SETI recentemente achou uma mina de ouro quando convenceu Paul Allen, o bilionário da Microsoft, a doar mais de 30 milhões de dólares para criar o Allen Telescope Array em Hatch Creek, na Califórnia, 467 quilômetros ao norte de San Francisco. Atualmente são 42 radiotelescópios, mas serão 350. Varrendo o céu. Um problema é a falta crônica de financiamento para esses Experimentos científicos. Para compensar o orçamento apertado, a instalação em Hatch Creek se mantém graças a um financiamento parcial das Forças Armadas. Shostak confessa que se incomoda um pouco quando as pessoas confundem o projeto SETI com caçadores de OVNIs. O SETI, ele afirma, se fundamenta em princípios sólidos da física e da astronomia, usando tecnologia de ponta. OS. Caçadores de OVNIs baseiam suas teorias em contadores de casos, em provas indiretas que podem ou não se fundamentar na verdade. O problema é que a enxurrada de relatos de aparições de OVNIs que ele recebe por correio não é reproduzível nem testável. Ele pede a todos que forem abduzidos por um disco voador que roubem alguma coisa, um peso de papel ou caneta alienígena, por exemplo, como prova da história. Nunca saia de um disco voador de mãos vazias, ele me aconselhou. E conclui que não há provas concretas de visitas de alienígenas a nosso planeta. Perguntei se ele achava que o governo dos Estados Unidos escondia as evidências desses encontros, como sugere a teoria da conspiração. Ele respondeu: e eles teriam competência para esconder algo desse tamanho? Lembre-se de que é esse mesmo governo que gerencia os Correios. A equação de Drake. Quando perguntei ao Dr. Wertheimer por que ele tinha tanta certeza da existência de vida inteligente no espaço, ele respondeu que os números estavam a seu favor. Em 1961, o astrônomo Frank Drake fez suposições plausíveis para estimar a quantidade de civilizações inteligentes. Se começarmos com 100 bilhões, o número de estrelas na Via Láctea, podemos estimar a fração delas que são semelhantes ao nosso Sol. E podemos reduzir esse número estimando a fração delas que têm planetas, quantos deles são semelhantes à Terra, etc. Chegando a um número razoável de suposições, temos uma estimativa de 10.000 civilizações avançadas na Via Láctea. Carl Sagan, com outro conjunto de estimativas, chegou ao número de 1 milhão. Desde então, os cientistas puderam fazer estimativas muito melhores do número de civilizações avançadas em nossa galáxia. Por exemplo, sabemos que existem mais planetas orbitando estrelas do que Drake esperava, e também mais planetas semelhantes à Terra. Mas ainda temos um problema. Mesmo se soubéssemos quantos planetas iguais ao nosso existem no espaço, ainda não saberíamos quantos deles têm vida inteligente. Na Terra, levou 4,5 bilhões de anos até que seres inteligentes, nós, finalmente saíssem dos pantanos. Já existiam formas de vida aqui há 3,5 bilhões de anos, mas apenas nos últimos 100 mil anos, mais ou menos, surgiram seres inteligentes como nós. Portanto, mesmo num planeta igual à Terra, o surgimento de vida inteligente é muito difícil. Porque eles não vêm aqui. Depois fiz ao Dr. Seth Shostak, do SETI, a pergunta fatal: se existem tantas estrelas na galáxia e tantas civilizações alienígenas, por que eles não vêm aqui? Esse é o paradoxo de Fermi, assim batizado por causa de Enrico Fermi, ganhador do Prêmio Nobel, que ajudou a construir a bomba atômica e descobriu os segredos do núcleo do átomo. Muitas teorias foram propostas. Uma diz que a distância entre estrelas deve ser grande demais. Levaria cerca de 70 mil anos para nossos foguetes químicos mais potentes atingirem as estrelas mais próximas da Terra. Talvez uma civilização milhares ou milhões de anos mais avançada que a nossa solucione esse problema, mas há outra possibilidade. Talvez tenham se aniquilado numa guerra nuclear. Como John F. Kennedy falou,
Lamento dizer, mas talvez faça sentido supor que a vida se extinguiu em outros planetas porque os cientistas de lá eram mais avançados que os nossos. Ou talvez a razão mais lógica seja a seguinte: imagine que estamos andando pelo campo e encontramos um formigueiro. Vamos nos abaixar e dizer para as formigas: vou trazer colares para vocês, vou trazer espelhinhos, vou lhes dar Energia nuclear. Vou criar um paraíso das formigas. Quero falar com seu líder. Provavelmente, não. Agora imagine operários construindo uma supervia expressa com 8 pistas, ao lado do formigueiro. As formigas vão saber em qual frequência os operários estão falando? Vão saber o que é uma supervia expressa com 8 pistas. Da Mesma forma, qualquer civilização inteligente que desça à Terra estará milhares, ou milhões, de anos à nossa frente, e não teremos nada a oferecer a eles. Em outras palavras, é arrogância nossa acreditar que alienígenas vão viajar trilhões e trilhões de quilômetros só para nos ver. Muito provavelmente, não estamos na tela de radar deles. Ironicamente, a Galáxia pode estar cheia de formas de vida inteligente e somos tão primitivos que nemes notamos. primeiro contato. Mas suponhamos que virá o momento, talvez mais cedo do que se pensa, em que faremos contato com uma civilização alienígena. Isso pode significar um ponto de virada na história da humanidade. Portanto, as próximas questões são: o que eles querem e como será a consciência deles? Nos filmes e histórias de ficção científica, os alienígenas geralmente querem nos devorar, conquistar, acasalar conosco, escravizar ou arrancar todos os recursos valiosos do nosso planeta. Tudo isso é altamente improvável. Possivelmente, nosso primeiro contato com uma civilização alienígena não será com um disco voador aterrissando no gramado da Casa Branca. É mais provável que um adolescente do projeto SETI@Home venha dizer que seu computador decodificou sinais do radiotelescópio de Arecibo em Porto Rico. Que o SETI de Hat Creek detecte uma mensagem indicando inteligência no espaço. Nosso primeiro encontro será um evento de mão única. Podemos ficar na escuta e responder a uma mensagem, mas essa resposta levará décadas ou séculos para chegar lá. O que ouvirmos pelo rádio poderá nos dar pistas valiosas dessa civilização alienígena, mas a maioria das mensagens será provavelmente de variedades, fofocas, músicas, etc., e muito pouco conteúdo científico. Fiz ao Dr. Shostak a segunda pergunta fatal: você vai manter segredo quando for feito o primeiro contato? Afinal, isso não irá causar pânico em massa, histeria religiosa, caos, fuga espontânea das cidades? Fiquei meio surpreso quando ele respondeu que não. Todos os dados seriam entregues a todos os governos e a todos os povos do mundo. As próximas questões são: como eles são? O que eles pensam? Para entender a consciência alienígena, talvez seja instrutivo analisar outra consciência muito diferente da nossa: a consciência dos animais. Vivemos com eles, mas ignoramos totalmente o que se passa na mente deles. E entender a consciência animal pode nos ajudar a entender a consciência Alienígena. consciência animal. Os animais pensam. Se pensam, sobre o que pensam? Há milhares de anos que essa pergunta deixa grandes filósofos sem resposta. Os historiadores gregos Plutarco e Plínio escreveram sobre uma famosa questão que até hoje não foi Resolvida. No decorrer dos séculos, diversas soluções foram apresentadas por Gigantes da filosofia. um cachorro vem andando por uma estrada, procurando seu dono, e chega a uma encruzilhada. O cachorro pega o caminho da esquerda, fareja, e retorna, sabendo que o dono não passou por ali. Depois o cachorro pega o caminho da direita, fareja, e volta, sabendo que o dono não seguiu por ali também. Então o cachorro, decididamente, toma o caminho do meio, sem farejar. O que se passou na mente do cachorro? Grandes pensadores se debruçaram sobre essa questão, sem sucesso. O filósofo e ensaísta francês Michel de Montaigne escreveu que o cachorro concluiu obviamente que a única solução possível era seguir o caminho do meio, demonstrando que os cachorros são capazes de ter pensamento abstrato. No século XIII, São Tomás de Aquino dizia o oposto: que aparentar ter pensamento abstrato não é o mesmo que realmente tê-lo. A aparência superficial de inteligência pode nos enganar, ele dizia.
Séculos depois houve um famoso debate entre John Locke e George Berkeley sobre consciência animal. Bichos não abstraem, disse Locke, ao que o bispo Berkeley respondeu: se o fato de que as bestas não abstraem é a propriedade que as distingue, receio que muitos dos que se passam por homens devam ser incorporados à espécie delas. Outros filósofos, em várias épocas, tentaram analisar a questão da mesma maneira, isto é, impondo a consciência humana ao cachorro. É um equívoco do antropomorfismo supor que os animais pensam e se comportam como nós. E talvez a solução seja olhar essa questão do ponto de vista do cachorro, que poderia ser bem alienígena. Na definição de consciência dada no capítulo 2, os animais são parte de um Continuum de consciência. Diferem de nós quanto aos parâmetros que usam para criar um modelo do mundo. O Dr. David A. Gleeman diz que os psicólogos chamam a isso de Umwelt. isto é, a realidade percebida por outros animais. Ele diz: no mundo surdo e cego do carrapato, os sinais importantes são a temperatura e o cheiro do ácido butírico. Para um peixe elétrico, são os campos elétricos. Para o morcego, que usa o eco como meio de localização, são as ondas. DA comprimido. Cada organismo tem sua própria Umwelt. e, possivelmente, supõe ser a realidade objetiva total, lá de fora. Consideremos o cérebro de um cachorro, que vive todo o tempo num turbilhão de odores e assim encontra comida e parceira para acasalar. Apatia. Desses odores, o cão constrói um mapa mental do que existe ao seu redor. Esse. Mapa de odores é totalmente diferente do que construímos com os olhos, e transmite um conjunto de informações totalmente diferente. Lembre do Dr. Penfield, no capítulo 1, que desenhou um mapa do córtex cerebral com a imagem distorcida da correspondência com os órgãos do corpo, o homenzinho. De Penfield. Agora imagine um diagrama do cérebro de um cão desenhado por Penfield. A parte maior seria do focinho, e não dos dedos. Cada animal teria um. Diagrama de Penfield totalmente diferente. Os alienígenas teriam um diagrama de Penfield ainda mais estranho. Infelizmente, temos tendência a atribuir uma consciência humana aos animais, embora eles tenham uma perspectiva do mundo totalmente diferente. Por Exemplo: ao ver um cachorro seguir fielmente as ordens do dono, supomos, inconscientemente, que o cão é o melhor amigo do homem porque gosta de nós e nos respeita. Mas como o cachorro é descendente do Canis lupus. o lobo cinzento, que caça em grupo dentro de uma hierarquia rígida, é mais provável que o cachorro nos veja como um tipo de macho alfa, líder da matilha. Em certo sentido, você é o cachorro-chefe. Provavelmente por isso é muito mais fácil treinar filhotinhos do que cães velhos. É mais fácil marcar sua presença no cérebro do filhote, ao passo que os cães adultos já percebem que os humanos não fazem parte do bando. Além disso, quando um gato entra na sala e urina no tapete, achamos que o gato está zangado ou nervoso, e tentamos encontrar o motivo para o aborrecimento do gato. Mas talvez o gato esteja simplesmente marcando território com o cheiro da urina para espantar outros gatos. Então o gato não está nada aborrecido, mas só avisando a outros gatos que fiquem longe da casa, porque a casa pertence a ele. E se o gato ronrona e se esfrega nas suas pernas, você acha que ele está demonstrando gratidão por você cuidar dele, que se trata de um sinal de carinho e afeição. É muito mais provável que o gato esteja esfregando os hormônios dele nas suas pernas para marcar propriedade, no caso, você, e repelir outros gatos. Do ponto de vista do gato, você é uma espécie de servo treinado para lhe dar comida várias vezes por dia, e a esfregação do cheiro é para avisar a outros gatos que não se aproximem do servo dele. Como disse Michel de Montaigne, o grande filósofo do século XVI, quando brinco com minha gata, como saber se é ela que está brincando comigo, e não eu com ela? E se o gato se retira para ficar sozinho, não é sinal de raiva nem de Indiferenca. Ele é descendente do gato selvagem, que é um caçador solitário, ao contrário do cachorro. Não fica babando à disposição de um macho alfa, como é o caso dos cães. A proliferação de programas de encantadores de animais na televisão é um sinal dos problemas encontrados quando atribuímos aos animais a consciência e as intenções humanas.
Um morcego também deve ter uma consciência muito diferente, dominada por Songs. quase cego. O morcego precisa de feedback contínuo dos guinchos que emite para localizar insetos, obstáculos e outros morcegos via sonar. O mapa de Penfield do cérebro de um morcego seria muito diferente do nosso, com uma parte enorme tomada pelas orelhas, assim como o dos golfinhos, que tem uma consciência diferente da dos humanos, muito baseada no sonar. Como os golfinhos têm um córtex frontal menor, pensava-se que não eram inteligentes. Mas isso é compensado por uma massa cerebral maior. O desdobramento do neocórtex do golfinho cobre 6 páginas de revista, ao passo que o de um ser Humano cobre 4 paginas. o golfinho tem os córtices parietais e temporais, muito desenvolvidos para analisar sinais de sonar na água, e é um dos poucos animais capazes de se reconhecer no espelho, provavelmente devido a esse Desenvolvimento cortical. Além disso, o cérebro do golfinho tem uma estrutura diferente da dos humanos porque a linhagem de golfinhos e humanos divergiu há cerca de 95 milhões de anos. Como o golfinho não tem necessidade de ter um nariz, seu bulbo olfativo desaparece logo após o nascimento. Mas há 30 milhões de anos o córtex auditivo deles atingiu um tamanho enorme porque aprenderam a usar a ecolocalização, o sonar, para encontrar comida. O mundo deles, assim como o dos morcegos, deve ser um turbilhão de ecos e vibrações. Em comparação com os humanos, os golfinhos têm um lobo extra no sistema límbico, chamado região paralímbica, que provavelmente os ajuda a formar fortes relações sociais. Os golfinhos têm uma linguagem inteligente. Certa vez entrei numa piscina com golfinhos para a gravação de um documentário do Science Channel. Coloquei sonares na piscina para captar os cliques e assobios que eles usam para se comunicar. Os sinais foram captados e analisados por computador. Existe um modo simples de discernir se há uma inteligência oculta naqueles conjuntos de Guinchos e trinados. Na língua inglesa, por exemplo, a letra E. é a mais usada. T. Fato, podemos criar uma lista da frequência de uso de todas as letras do alfabeto. Qualquer livro em inglês que analisemos por computador irá mostrar praticamente a mesma lista de letras mais encontradas. Da mesma forma, esse programa de computador pode ser usado para analisar a linguagem dos golfinhos, e encontramos um padrão indicando inteligência. Entretanto, em outros mamíferos, o padrão começa a falhar e termina-se quebrando totalmente à medida que chegamos nos animais inferiores, com cérebro menor. Nesse caso, o sinal é quase aleatório. Abelhas inteligentes. Para uma noção de como deve ser a consciência alienígena, consideremos a estratégia adotada pela natureza para reproduzir a vida na Terra. São duas estratégias reprodutivas básicas, com profundas implicações na evolução e na consciência. A primeira, usada pelos mamíferos, é produzir um pequeno número de rebentos e cuidar de cada um até chegar à maturidade. É uma estratégia arriscada, porque poucos indivíduos são produzidos a cada geração e dependem da criação para enfrentar as adversidades. Isso significa que cada vida é bem acolhida e bem cuidada por um certo período de tempo. Outra estratégia, muito mais antiga, é usada pela maior parte do reino vegetal e animal, incluindo os insetos, répteis e quase todas as outras formas de vida do planeta. Trata-se de gerar um grande número de ovos ou sementes e deixá-los germinar por si mesmos. Sem os cuidados da criação, a maioria não sobrevive e apenas uns poucos indivíduos mais resistentes produzem uma nova geração. Isso significa que a energia investida pelos pais em cada geração é nula e a reprodução depende da lei das médias para propagar a espécie.